Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso curso de prática de desenvolvimento de software, onde a gente está vendo a linguagem PHP, né? A gente está vendo a implementação da linguagem em lógica de programação aqui nessa disciplina. E aqui a gente, por enquanto, a gente está vendo funções do PHP, né? Conhecendo a sintaxe, já avançamos bastante a questão de fazer trabalhar com o nosso banco de dados, né? Ontem não, né? Na aula anterior a gente fez por duas aulas a questão do upload de arquivos, que é muito útil, e tem várias aplicações, né? O upload de arquivos. E a gente trabalhou bastante a questão da lógica, né? No nosso algoritmo, nas nossas páginas aqui, de fazer o upload, por exemplo, né? A página 6, né, a página 5 também, a gente fez bastante essa questão. Bom, queria falar para vocês que, por enquanto, olha só, a gente fez apenas o upload, né, do arquivo para a pasta, né? A gente modificou o nome dele e fizemos o upload para a pasta. Só que em muitos sistemas, né, o que a gente pode fazer? A gente pode limitar o tipo, né, da extensão do arquivo, ou seja, se você vai exigir um anexo, né, no seu sistema, você pode limitar o tipo. Você pode falar assim, olha, eu só aceito PDF, eu só aceito DocX, eu só aceito foto, né, imagem. Então dá para fazer esse tipo de limitação. Como que eu faço isso? Com si, tá? Com um si muito simples. A gente consegue também limitar o tamanho, tá? O tamanho do arquivo. Suponhamos que você tem recursos limitados, né, no seu servidor, na sua empresa, ou você contrata esse servidor, e, e aí você se vê assim, tendo que economizar espaço, né, em disco. E é interessante de fato economizar esse espaço, porque às vezes as pessoas que não estão tão habituadas, né, com a tecnologia, elas enviam arquivos muito grandes, né, desnecessariamente. Às vezes uma foto aí de 10 megabytes, né, arquivos com comprovação de documentação, por exemplo, muito grandes, né? Então você pode requerer no seu sistema, você pode programar no seu sistema esse controle de tamanho em megabytes, né? Então, ó, não vou implementar aqui, mas só para vocês verem, olha só como é que a gente poderia fazer, ó. A gente pega a chave type, tá? Do nosso vetor, né? Do nosso vetor que vem lá do arquivo e compara, né? Faz a comparação aqui com a gente pode indicar que ela é uma imagem, que ela é um documento PDF ou DocX, né? Comparar esses vários formatos, né? Ou seja, se ele passar por aqui, né? Olha só, por favor, envie um arquivo de imagem, né? Se ele não passar, no caso, né? Falei errado. Se ele não passar, por favor, envie um arquivo de imagem. Por quê? Porque eu limitei aqui, né? Eu fiz um se, né? Comparando, peguei o type e falei, olha, é igual a imagem PNG? Se não for, manda fazer de novo, né? O segundo se que eu fiz, né? Eu peguei o size, né? A chave size do nosso vetor, e esse nosso vetor que eu toda hora eu menciono aqui é o vetor onde está o nosso arquivo. Então, nosso arquivo que vem do upload lá do formulário HTML, ele é transformado num vetor com várias características, né? E a gente pode analisar essas características dessa forma. Então, aqui o que eu fiz? Ó, eu fiz o seguinte: se for até 2 megabytes, né? Lembrando que essa comparação aqui, esse número, ela é feita em bytes, né? Então aqui eu coloquei, ó, 2.555 e 100 bytes, ou seja, algo em torno de 2 megabytes, né? O tamanho certinho eu não sei, tem que olhar na internet. Se for menor do que isso, né, aí passa para fazer o nosso upload, né? Ou seja, arquivo enviado com sucesso, ou se der algum tipo de erro, né, arquivo não enviado. Beleza, é isso, né?
a questão do upload, né, para a gente incrementar isso, né, dessa forma aqui. Para ficar dinâmico, né, vamos supor que você desenvolva um sistema, né, e não queira mexer direto no código, né? Aí você tem uma opção. Você faz uma tabela de parametrização, né, no seu banco de dados, e quando ele for executar esse script aqui, você faz uma consultinha lá no banco e fala assim, olha, quantos mega que o cliente está permitindo, né? E aí é só constar no banco e fazer isso aqui. Da mesma forma, será que vai permitir imagem, né, PNG e tal? Você faz essa comparação, tá? Você cadastra uma tabelinha de parametrização lá no seu banco de dados e o próprio cliente organiza o que ele quer permitir e o que ele não quer no sistema dele, tá? Porque pode ser que você desenvolva um sistema e venda esse sistema, né? Aí fica mais prático, tanto para você, se você quiser usar esse sistema, né, na sua empresa que você trabalha, para você mesmo, ou então quando você for vender esse sistema, né? Então você tem essa, essa, essa configuração aqui vai te ajudar muito, né? Bom, dito isso, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. Não, não tem não. Dito isso, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai entrar, né, na questão da programação orientada a objetos. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, né, entender como que a gente cria uma classe no PHP. Né? Então, eu vou criar aqui a minha classe, uma classe que eu vou chamar ela de conexão, tá? Conexão. E a sintaxe aqui, o padrão de se criar classes em PHP é nome da classe, ponto, class, ponto, PHP, tá? Esse é o padrão que a gente usa, ok? Feito isso, vamos abrir o nosso arquivo, tá? E a primeira coisa que a gente vai fazer é digitar o class, aliás, abrir, né, nossa tag PHP, senão ele não vai reconhecer, digitar o nosso class e o nome da classe, por exemplo, conexão, tá? Abre e fecha chaves, tá? Essa então é a nossa classe, tá? Uma classe bem simples. Bom, essa classe aqui, toda classe, a gente sabe que ela tem métodos, né? Métodos que a gente pode chamar também de funções, né? Esses métodos podem ser públicos, privados, enfim. Uma outra questão, né? O que toda classe tem? Toda classe tem atributos, tá? Atributos que podem ser públicos, privados ou protegidos. E aí entra a nossa questão do encapsulamento, né? O conceito de encapsulamento. Bom, aqui o que a gente vai fazer? A nossa intenção é pegar tudo que a gente fez aqui em relação à conexão com o banco de dados, né? E transformar isso e jogar lá dentro do nosso banco, da nossa classe, tá? Então o que a gente vai fazer? Eu vou copiar isso aqui, tá? Vou copiar isso aqui e colocar aqui dentro. Só que, olha só, eu vou declarar essa variável aqui como privada ou private, tá? Como o pessoal fala. Então, private host, né? Localhost. Vou colocar private aqui em todos as variáveis aqui, porque não me interessa saber, né? Não me interessa divulgar essa informação aqui se alguém quiser tentar acessar, né? Então ela fica encapsulada, ela fica aqui dentro da classe conexão e a aplicação que está rodando, por exemplo, se eu tiver na minha página aqui e tentar acessar esses atributos, eu não vou conseguir, tá? Então isso é uma das questões da orientação a objetos, né? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma variável, né, public, uma variável pública do tipo conexão. Conexão, né? E vou declarar ela como vazia aqui, por enquanto, certo? Bom, o primeiro método que a gente vai fazer aqui, então,
A gente pode chamar, vamos deixar ele inicialmente público, tá? Aí a gente vai digitar public function, tá? Ou seja, função, né? Como eu disse, e vamos dar um nome para essa função, conectar, tá? Aí abre e fecha parêntese e abre e fecha chave. Então essa nossa função, né, é a nossa função conectar, que a gente vai chamá-la quando a gente estiver implementando a programação orientada a objeto nas nossas páginas, ok? Essa função conectar aqui, o que precisa ter dentro dela? Ela precisa ter o nosso MySQL Connect e as nossas variáveis, tá? E as nossas variáveis. Olha só. Então, quando eu chamar essa função conectar, né, ela vai executar o MySQL Connect, que vai passar aqueles mesmos parâmetros, tá? Tudo muito simples, tá? Tudo muito simples. O que eu estou fazendo aqui? Uma adequação, né, da programação estruturada para a programação orientada a objetos. Então aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar nossa variável conexão e colocar para receber o resultado disso. Bem similar ao que está lá na nossa programação estruturada. Posso fazer a mesma coisa com o banco de dados? Posso fazer com o banco de dados. Então vamos lá fazer a mesma coisa, né? Ó, mesma coisa. Aqui eu vou declarar também uma variável do tipo banco, né? Tipo banco, em branco. Ou seja, aqui eu vou ter, eu vou fazer a atribuição nelas aqui embaixo, né? Só que tem um porém, né? Quando eu estou dentro, né? Ou seja, olha, eu estou dentro de um método, né? Como que eu busco as variáveis que estão de fora, né? A gente tem que colocar, antes das variáveis, esse carinha aqui, ó, o this, tá? E uma setinha para a direita, indicando o nome da minha variável aqui, ok? Esse this, né, ele é como se fosse o contexto que você está trabalhando, ou seja, ele analisa a classe inteira, né, e fala this host, ou seja, essa variável host, né, passada como parâmetro na minha conexão, tá? Eu vou fazer a mesma coisa para os outros, para as outras variáveis, ok? Esse BD aqui, deixa eu ver, banco, né? Banco, deixa eu ver aqui como é que tá. BD tá aqui, certo? Isso, aqui é PDS, ok. Aqui também a gente faz isso. Aqui, acredito que também precise fazer isso, tá? E aqui a gente faz isso, né? Então, aqui sim, agora a gente tem a nossa conexão pronta, né? Eu vou dar só um zoom menos aqui para vocês verem como funciona. Como que eu vou saber se essa função retornou, né, se ela retornou verdadeiro, se ela conectou, né? Agora chegou a hora da gente conhecer, né? A gente vê a verdade, como se diz, né? O que a gente vai fazer? Aqui na nossa página 3, que é onde a gente mais trabalha com isso, né? Assim, toda hora a gente clica, né, para exibir essa listagem aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou excluir, né, essa parte, né, de conexão com o banco de dados, né? E aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer um require once, tá? Underline once. Vou aumentar aqui para vocês verem. Dentro de parêntese e aspas simples, eu vou colocar o nome da minha classe. Qual que é o nome da minha classe? Conexão.class.php. Ou seja, eu estou importando a minha classe aqui para dentro. Só que não basta fazer só isso. Eu tenho que criar uma instância
para essa classe. Como é que eu faço isso? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma variável conexão, não, eu vou criar uma variável com que vai fazer, ou melhor, para vocês entenderem, né, a questão de objeto, orientação a objeto, eu vou fazer o seguinte. Objeto, ou seja, OBJ, tá? Abreviação de objeto, recebe um new e o nome da classe. Qual que é o nome da classe? Conexão, tá? Conexão e ponto e vírgula. Agora, né, se eu der um Ctrl S aqui, não vai funcionar por enquanto, pelo menos acredito que não, porque falta um monte de coisa para fazer a função funcionar, né? Agora o que eu tenho que fazer, ó? Primeiro teste que eu vou fazer um echo, tá? OBJ, setinha para a direita e vou pegar uma dessas variáveis aqui, tá? Ou seja, por exemplo, vou pegar o nosso host, né? Que o ideal era que aparecesse aqui o localhost para nós. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou trabalhar com uma do lado da outra e vou tentar pegar o nosso host, tá? OBJ, então, acho que tem que colocar um this aqui, host, tá? E aqui eu dou um exit. Ctrl S. Quando eu for lá na minha página, ó, não foi possível, tá, usando o this, né? Deixa eu tirar o this aqui. Vamos pegar só o obj host, tá? Ctrl S. E aí a gente recarrega. Então, olha só, agora eu cheguei aonde eu queria, tá? Para mostrar para vocês que a nossa orientação objeto, ela funciona muito bem. Por quê? Como eu encapsulei no modo privado, olha só, não podemos acessar uma propriedade privada na classe conexão, né? E fala que até a linha que tá o erro, né? Ou seja, linha 11, tá? Linha 11. Se eu for lá e modificar a propriedade do meu host para public, né? Olha só, vou dar um Ctrl S e lá na minha interface eu vou recarregar e a gente tem localhost, tá? E por que? E assim, da mesma forma, o Paulo, a variável private user, private pass, né? Private BD, conexão já está pública, por quê? Porque é uma variável que nos interessa, tá? É uma variável que nos interessa para a gente fazer as ações com o banco de dados. Agora, por que eu cadastro isso tudo aqui como private, né? Porque não me interessa divulgar os meus dados de acesso ao banco de dados, né? Se alguém consegue invadir, né, esse banco, né, através de alguma forma, né, e capturar esses nomes aqui, você vai ter um problema sério de segurança com o seu banco de dados, né? Ou seja, ele vai ter o acesso, né, vai conseguir conectar o seu banco de dados e aí ele vai poder, né, a pessoa maliciosa ela vai poder fazer maldade aí no seu sistema, ok? Então, segurança. Vamos estudar essa parte aí de segurança. Bom, aqui na minha página 3, então, eu já estou conseguindo, né? Eu já estou conseguindo... Opa, deixa eu ver aqui se eu salvei. Não tinha salvo, né? Não tinha salvo. Então, por isso que estava fazendo aquilo lá ainda. Então, o que eu vou fazer agora? Agora é a hora de eu testar a nossa funçãozinha conectar, tá? Conectar. Só retomando o raciocínio aqui, na nossa página 3, o que eu fiz? Eu fiz a importação do arquivo em si, .php. Depois eu criei, né, uma nova classe conexão e joguei dentro dessa variável que é o nosso objeto. Ou seja, dentro dessa OBJ, você pode chamar ela, né, escrever ou executar ela, né, de alguma forma aqui, e chamar assim, ó, obj setinha, tá? E aqui eu posso colocar atributo,
ou então alguma função que eu queira, tá? Vamos fazer um teste bem simples, ó. Eu vou criar aqui uma public function, tá? Uma public function test. Vou chamar ela de teste, ok? E vou abrir aqui a minha chave. Aqui dentro eu vou fazer simples, ó, echo, vou colocar um H1 bem grande aqui, né, um título H1, tá? E vou falar assim, ó, função teste executada, ok? Vamos ver como é que a gente chama isso lá na nossa página. Basta eu escrever aqui, ó, teste, tá? Teste e chamar o nosso parênteses aqui, né? Porque ela está cadastrada assim, né? Teste, abre e fecha parênteses, né? Então, ó, vamos ver o que vai acontecer. Aqui a gente recarrega, ó, função teste executada. Então, percebem como é fácil a gente buscar objetos, atributos, lá, objetos não, acessar atributos e funções, ou seja, métodos, dentro do nosso objeto. Muito tranquilo, muito simples. Lembrando que a gente pode, por exemplo, passar parâmetros aqui, ó. Por exemplo, ó, eu vou digitar aqui Paulo Oliveira e vou mudar, por exemplo, a minha função. Eu vou, por exemplo, aqui eu posso... Bom, vamos voltar lá na nossa classe, né? Nossa classe, e vamos trocar o nome aqui, ó. Por exemplo, imprime características, por exemplo, tá? Lá na nossa página 3, eu vou trocar o nome aqui também para acessar a nossa função, o nosso método, tá? Ok. Aí aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Posso excluir isso aqui e posso falar que, por exemplo, eu vou receber um parâmetro, né? Por exemplo, nome, e vou receber um parâmetro que se chama idade, tá? E aqui eu vou fazer simplesmente um echo. Vamos colocar um H2 aqui, H2 barra H2, né? E aqui, o que eu vou fazer? Meu nome é quem? Nome, tá? Aí aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Tenho idade anos. Tenho X anos de idade. Né, para ficar bem legal. Quando eu for lá na minha função, olha só. Aqui vai falar que os argumentos têm algum erro, né? Que a função ela requer argumentos. Só que eu posso ir lá, se eu não estiver enganado, eu posso fazer isso aqui, ó. Null, tá? E null. Né? Por quê que eu posso fazer isso, ó? Meu nome é tal, né? E tenho, assim, ó, meu nome é em branco. Tenho em branco anos de idade. Por quê? Porque isso me possibilita, né, usar ou não as minhas variáveis aqui. Tanto é que se eu for lá na página 3, ó, e passar, por exemplo, Paulo Oliveira, olha só o que vai acontecer. Ctrl S e, ó, aqui, meu nome é Paulo Oliveira, ou seja, eu passei um dos argumentos, que a gente chama aqui de parâmetros, né? Posso passar a idade aqui também? Posso, é só eu colocar uma vírgula e colocar, por exemplo, aqui o meu argumento. Olha só, recarrego, ó, tenho 32 anos de idade. Então, pessoal, olha só, eu tenho as formas, né? Ó, eu chamei um método, né? Inicialmente vazio, né? Por quê? Lá no meu método mesmo, né, imprime características, na minha classe, né,
eu dei a possibilidade de usar ou não esses parâmetros, esses argumentos que estão aqui, né? Fazendo só essa atribuição aqui, ó, por exemplo, nome recebe nulo, né? Então, quando não vier nada lá da função, recebe nulo aqui e segue adiante, né? E aí aqui eu posso fazer o seguinte, ó, eu poderia fazer um se muito simples aqui, ó, se nome, né? A gente executa esse carinha aqui, ó, esse eixo, né? Se não, né, o que eu vou fazer? Eixo, nenhum nome foi passado pela função, por exemplo, né? Ponto e vírgula. Então aqui, ó, se eu recarregar, bom, como eu estou passando aqui, eu vou zerar isso aqui, tá? Vou zerar isso aqui e vou dar um um recarregar. Então, nenhum nome foi passado para a função. Então, você tem possibilidades, né, de fazer a chamada do método aqui vazio ou com valor, né? Quando chega lá na sua conexão, você dá essas duas possibilidades, ou seja, esse nome ele pode vir preenchido, se ele não vir preenchido, ele pega o valor de nulo, né? E aqui você faz um testezinho bem simples, ou seja, se o nome tiver preenchido, aí você executa o eixo H2 aqui, né, mostrando a variável nome. Se não, ele entra aqui, e aí nenhum nome foi passado pela função. Bem simples, bem tranquilo de ser feito, tá? Bom, que mais que a gente pode ver aqui para fazer? Agora a gente vai testar o nosso conectar, tá? A gente vai testar o nosso conectar. Então vamos aqui na página 3, né? Em vez de a gente chamar o imprime características, a gente vai chamar o nosso conectar, tá? Para ver o que aconteceu, né? Então aqui eu vou fazer um recarregar, né? Não apareceu nada, por enquanto, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar, né? Eu vou tentar dar um eixo, tá? obj setinha conexão. Quem que é a minha conexão? Minha conexão é esse cara aqui, ó, esse desconexão. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver se a gente consegue acessar, ó. Objeto da classe MySQLi não pode ser convertido em string, né? Quer dizer que tem alguma coisa dentro dessa variável conexão. Para a gente exibir essa conexão, o que a gente tem que fazer? Basta a gente colocar um printr, tá? Porque ele é um vetor, né? Afinal de contas, ele é um vetor. Então, o que a gente vai fazer aqui? Basta atualizar isso e a gente tem uma conexão feita com o nosso banco de dados, tá? A gente tem uma conexão feita com o banco de dados. Isso quer dizer que agora a gente consegue fazer as nossas operações com o banco de dados, né? A gente consegue aqui passar a única alteração que a gente vai precisar fazer, não sei se vocês lembram, mas estava dando aquele monte de erro, né? A gente pega esse objeto aqui, conexão, tá? Primeiro a gente executa o nosso conectar, isso tem que ser feito, tá? Depois a gente pega esse nosso objeto conexão e coloca aqui no lugar de conexão, né? Porque a gente tinha uma variável com o nome conexão na própria página. Agora a gente está acessando ela dentro da nossa classe, né? Então é bem mais dessa forma. Então aqui, ó, recarrego, né? A gente consegue listar todos os nossos dados. No entanto, né, a gente tem aqui variável conexão indefinida, tá? O que a gente vai fazer aqui? Olha só, onde a gente está encerrando a conexão, lá embaixo, não é? Só que não existe essa variável conexão mais. O que existe agora? O nosso obj conexão, tá? Então é isso aqui que a gente tem que ajustar. Então Alt Tab,
Vamos testar para ver se deu certo e agora funcionou belezinha, né? Tanto é que se a gente, ó, vou fazer um print R aqui de novo no nosso obj conexão, né? Uma vez fechada, teoricamente não é para ter nada aqui dentro, né? Então vamos ver o que acontece. Aqui a gente recarrega, ó, printf, processo, propriedade não permitida, linha 49, né? Isso significa que, ó, aqui assim a gente já tem o nosso vetor de conexão todo limpo, né? Todo vazio. Isso significa que a nossa conexão foi encerrada com o nosso banco de dados, certo? Então, quando tem warning, né, são avisos, né? Apenas avisos, não são erros, tá? São avisos. Então, isso de fato mostra que a nossa função ela está funcionando direitinho, né? Se a gente colocar um printr antes do MySQL close, aqui, ó, e a gente fazer um exit, tá? O que a gente vai alcançar? Ó, a gente tem uma conexão ativa, né? Quando a gente passa disso, né? Ó, tira o exit e aí a gente recarrega aqui. A gente tem uma conexão que já foi finalizada, ok? Então isso é muito importante na nossa programação. Abriu conexão, lembra de fechar. Outra questão, né? Olha só, a gente adequou o nosso script aqui da nossa página 3, né? A gente conseguiu importar a nossa classe de conexão, criamos o objeto conexão, chamamos o método conectar, conectou no banco, fez o que tinha que fazer, né? Ou seja, ó, aqui não muda nada, quase nada, né? Criamos um string, né? Select from pessoa, aí a gente executou uma consulta no banco de dados, passando a nossa conexão que está dentro do nosso objeto, conexão, né? E passando como segundo parâmetro o nosso string, né? Essa consulta, por sua vez, se torna um objeto lá encapsulado no PHP, né? E aí a gente cria um vetor aqui e quebra esse objeto consulta em vários arrays, tá? Ou seja, a cada linha que veio do banco de dados se torna um vetor. E aqui a gente desmembra esse vetor, exibe para o usuário e por aí vai, né? Conceitos da aula anterior. Aqui no finalzinho a gente pega a conexão que está lá dentro do nosso objeto e fecha ela. Muito simples, muito básico, né? Esses são, portanto, os nossos primeiros conceitos de orientação ao objeto, tá? Estou fazendo isso aqui para adequar para vocês verem mais adequadamente o que está fazendo aqui a nossa funçãozinha, tá? Ó, posso fazer isso aqui, ó. Então, eu tenho uma variável thisConexão, ou seja, estou pegando essa conexão aqui, tá? E essa banco, tá? Aqui embaixo. Dentro delas eu jogo o resultado, né, do MySQL Connect, do MySQL SelectDB. Agora, pessoal, detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês, ó. Se vocês não quiserem nem exibir essa conexão, o que vocês vão fazer, ó? Private, né? Private, conexão. Lá na nossa interface, olha só, não pode acessar a conexão porque ela é uma propriedade privada. Onde eu estou tentando chamar a nossa conexão? Lá na linha 14. Cadê a nossa linha 14? Linha 14, aqui ó, consulta, obj conexão. Na verdade, eu tô só tentando chamar ela, né? Então ela tem que ser pública, tá? Senão você não consegue executar a sua query, a sua consulta no banco de dados. Mas eu estou mostrando para vocês, se ela fosse um private, tá? Vocês não conseguiriam acessar. Então a gente deixa ela como pública, tá? Uma variável pública, e aí sim a gente consegue acessar tudo que a gente tem que acessar.
Pessoal, olha só, como é tranquilo, né? Fazer uma funçãozinha dentro de uma classe, né, de conexão e chamar ela aqui. Olha só, a gente tinha várias linhas aqui, agora a gente diminuiu um pouquinho, né? Isso quer dizer que a gente pode também avançar nessa questão de enxugar o código, né? A gente pode criar um método lá dentro da mesma classe conexão, o método de fechar conexão, né? Ou seja, ele faz um MySQL close lá dentro, tranquilo, né? Deixa eu só ver aqui como é que a gente pode fazer isso. Ó, eu vou fechar a nossa conexão aqui e aqui eu vou, aliás, eu vou manter. Deixa eu ver se eu volto aqui. Opa. Então tá. Eu vou fazer o seguinte, ó, print r, tá? Print r obj quem? Conexão, certo? Eu vou exibir esse cara aqui e aqui eu vou deixar comentado, né? Então lá na nossa interface a gente vai ver a conexão ativa ainda. O que a gente vai querer fazer agora? A gente vai querer criar um método, né, dentro da nossa classe que vai se chamar, ó, public function desconectar. Desconectar, e aí a gente passa, ou a gente passa a variável de conexão, o nosso vetor aqui, ou a gente simplesmente pega ela assim, ó, desconexão, né? Aqui, ó, desconexão, aqui, coloca aqui dentro, né? E aí o que a gente tem que fazer, ó, MySQL close. Somente isto que a gente precisa fazer. Então, quando a gente chamar a nossa desconexão aqui, teoricamente é para funcionar, né? Então, eu vou dar um Ctrl S, voltar aqui na interface e por enquanto nada aconteceu. Quando eu vier aqui e fazer uma chamada, né, ou seja, um obj desconectar, tá? Teoricamente é para fechar e encerrar a nossa conexão. Então, Ctrl S e recarrega. Aí aqui a gente já fechou a nossa conexão, ok? Isso a gente pode fazer porque para não precisar fazer o MySQL close aqui na própria página, né? E aí a gente só deixa esse carinha aqui no final. Olha só, o tanto que o código fica mais bonito, né? Um código mais enxuto, né? E a gente comenta aqui, né? Ó, fechamento da conexão com o BD, né? Com o banco de dados. Então aqui a gente pode comentar também, ó, importa minha classe de conexão para esta página, né? Aqui crio um objeto instanciando minha classe. Como é que chama minha classe? Conexão, certo? Aqui a gente chama ou invoca, né? Tanto faz, chama o método conectar para estabelecer conexão com o BD, né? Então é isso, ó. Aqui, né, a gente passa, por exemplo, vamos comentar tudo, né? Ó, monto uma string de consulta no BD que me trará as pessoas cadastradas. Aqui, o que eu faço? Crio um objeto do PHP que recebe uma coleção de dados.
do tipo result set, tá? Que é essa MySQL query, né? Ou seja, passando como parâmetro minha conexão ativa, ou seja, que está ativa, e como segundo parâmetro minha string de consulta, né? Então aqui, ó, dá pra gente ler e entender o que está acontecendo na linha de baixo, né? Muito tranquilo. Da mesma forma aqui, ó, o que eu faço? Estrutura de repetição que cria um vetor e recebe linha por linha da minha coleção de dados trazida do banco, certo? Quem é a minha coleção? A consulta. Minha coleção de dados, ou seja, consulta aqui, trazida do banco, né? E aí ele quebra essa coleção linha a linha, desculpa, gente. Desculpe. Ele quebra essa coleção linha a linha e joga aqui dentro do vetor linha, tá? Para ser exibido aqui embaixo nas nossas linhas de tabela. Aqui finalmente fecha a nossa conexão do banco de dados. Então só para dar um zoom, né, geral, olha só que bacana que ficou a nossa programação, né, da nossa implementação, né, de orientação a objetos, né? Muito bacana, pessoal. Com poucas linhas você resolve, né? Você economiza, você enxuga, você torna mais ágil, dinâmico, né? Muita coisa. De forma que, olha só, o que eu falei numa das últimas aulas que a gente teve foi que, olha só, eu tinha repetido esses códigos aqui em todas as páginas, né? Então ia dar uma trabalheira se mudar um usuário, se mudar uma senha, né? Dessa forma aqui, eu concentro todas as informações aqui na minha classe conexão, né? E eu consigo mudar aqui e mudar, fazer o efeito repercutir em todo o sistema, né? Então essa é uma das coisas legais da programação orientada a objetos, tá? Muito tranquilo isso aqui. Agora, nós vamos, a próxima aula a gente vai fazer adequações, né, todas essas outras páginas que precisam de conexão com o banco, né, para a gente seguir adiante, tá? E depois a gente vai montar uma classe específica, né, com todas essas funções que a gente fez, né, de inserção, de deleção, de consulta, tá? Tudo isso que a gente fez na programação estruturada, a gente vai agora reunir em uma classe, tá? Em uma classe única, para a gente acessar isso das nossas páginas, tá? Então é muito tranquilo fazer isso. De fim, o que eu posso fazer para vocês aqui? Olha só. Vocês pensem em um contexto mais geral, mais amplo, né? Que a gente pode fazer, por exemplo, uma classe que vai, inclusive, imprimir os elementos HTML nas nossas páginas, né? Por exemplo, eu poderia ter uma classe aqui que se chamasse funções HTML, né? E aí eu chamasse uma função, por exemplo, imprime table, né? E aí ele pegava, acessava essa classe HTML e imprimia aqui a nossa primeira linha da nossa tabela, né? E aí eu chamo uma outra função, olha, imprime linha, né? Tá, imprime essa linha aqui, imprime coluna, 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 tal, né? Então tudo isso, né, pode ser pensado para a gente reutilizar códigos, né, para a gente não sofrer tanto, né, enquanto programadores, enquanto desenvolvedores, tá? Então fica aí a dica para vocês pensarem.
A gente faz aqui essa programação HTML, né, do jeito que eu vim ensinando para vocês, porque é mais prático, mais rápido, né? Mas se a gente construir, né, uma classe robusta, uma classe legal para fazer essa utilização, inclusive, né, a gente pode até desenvolver um framework, né? Leiam aí a respeito sobre o conceito de framework, tá? Que seria algo assim já pronto, preparado para você utilizar com mais facilidade e mais robustez, né? Geralmente os frameworks eles são muito robustos, né? Do ponto de vista de aguentar as aplicações, né? De dar mais dinamicidade, de que mais? Reutilização de código, né? Então a pessoa não fica sofrendo tanto. Claro que aprender a utilizar um framework é muito complexo. Bom, nem tanto complexo. Se você sabe bem a base, né, da lógica de programação, de uma sintaxe de uma linguagem, fica mais fácil utilizar, né? A gente tem frameworks aí para a gente utilizar, por exemplo, com Java a gente tem o Spring, a gente tem com PHP a gente tem o Cake, a gente tem o YII, né? IEE, Double I, não sei. É assim, ó. Ele é escrito assim, ó. Dessa forma aqui, ó. YII. Né? A gente tem esse framework. Um que a gente é bem conhecido é o Zend Framework, tá? Que é em PHP. Então fica aí aberto para vocês pesquisarem à vontade, né? Sobre os frameworks que existem, né? E como a gente pode utilizá-los, né? Muita gente na programação profissional mesmo, eles iniciam a carreira e já vão começando a estudar essa utilização de framework. Então é uma coisa bastante atrativa, né? Não é fácil de utilizar, pelo menos no começo, mas depois você pega o jeito e vai seguindo, né? Como é também as nossas programação em si, né? Bom, pessoal, então essa aula já está chegando ao fim, né? Para as próximas aulas eu pretendo fazer a adequação de todas essas funções nossas dentro de uma classe única, tá? Para a gente eliminar as páginas que a gente faz o processamento de dados, né? Por exemplo, a gente vai eliminar a página 2 inteira, a gente vai eliminar a página 4, que é a de deleção, né? A página 2, deixa eu ver o que ela faz. A página 2 é de inserção, a gente vai eliminar ela. A página 5, que é de, deixa eu ver, upload e update. A gente vai eliminar ela também, né? Então, olha só. A gente vai eliminar 2, 3, não, 2, 4 e 5. Essas aqui já vão sair, né? E vão entrar todas dentro de uma classe, certo? A página 3, deixa eu ver aqui, a página 3 a gente vai eliminar um pedaço dela. Acredito que dá para eliminar um pedaço dela para a gente incorporar aqui o que a gente precisa, ok? Então, na próxima aula a gente segue aí com os nossos conceitos, né, de orientação a objetos, mas o básico, o que precisa, vocês já conseguiram absorver. Acredito que conseguirão absorver, né? Lembrando, pessoal, que a gente pode, né, usar aqueles conceitos de, por exemplo, herança, né? Herança, muito bacana. Basta a gente colocar um extends aqui, ó. Extend o nome de outra classe, por exemplo, né? E aí a gente herdaria as estruturas, né? Os objetos, os métodos dessa outra classe. Então isso aqui é um dos exemplos de herança, tá? Outro exemplo bacaninha que a gente poderia explorar nisso é o polimorfismo, né? O polimorfismo é como se eu tivesse aqui esse método conectar na nossa classe, né? E dentro dessa outra classe aqui tivesse também o método conectar, né?
aí seria um poly, uma escrita de um método mais de uma vez, né? Então seria um exemplo de polimorfismo, né? Bom, enfim. Depois eu trago mais alguns conceitos, né, sobre as nossas utilizações aqui, né, de programação orientada a objetos, mas de início a gente fica por aqui, ok? Então, até a próxima aula, pessoal.